Que situação é essa quando eu tenho, então, a pericardite constritiva? Que situação é essa quando eu tenho a pericardite constritiva? Quando eu tenho essa carapaça envolvida no coração, o que acontece? A aurícula direita tem a sua distensão. O ventrículo direito não pode se distender muito porque tem a carapaça. A aurícula esquerda tem sua distensão. E o ventrículo esquerdo não pode se distender muito porque tem a carapaça envolvendo. Então, quando eu tenho uma pericardite constritiva, a carapaça que rodeia todo o coração faz com que a compressão em todo o coração seja igual. Então, eu tenho todas as pressões diastólicas do coração equalizadas. Todas as pressões diastólicas do coração equalizadas. Quer dizer, as pressões diastólicas do coração, elas ficam igualadas. Todas as pressões diastólicas do coração, elas ficam equalizadas. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter pressão de aurícula direita igual a PD2 de VD, que é igual à pressão diastólica de artéria pulmonar, que é igual à pressão capilar pulmonar, que é igual à pressão de aurícula esquerda, que é igual a PD2 de VE. Eu expliquei para vocês o que era PD2 na aula passada. Então, essa é a única condição da cardiologia em que eu tenho todas as pressões diastólicas do coração iguais. Pressão de aurícula direita igual a PD2 de VD, que é igual a pressão diastólica de artéria pulmonar, que é igual a pressão capilar pulmonar, que é igual a pressão de aurícula esquerda, que é igual a PD2 de ventrículo esquerdo. Então, quando eu tenho uma pericardite constritiva, e que eu faço uma curva de pressão do ventrículo, vocês lembram como é que era? Contração isovolumétrica, injeção rápida, injeção lenta, relaxamento isovolumétrico. Depois eu tinha enchimento rápido, enchimento lento e contração o quê? Atrial. Na pericardite constritiva, isso daqui não vai acontecer, porque eu não vou ter tempo disso acontecer. Então a pressão do ventrículo vai aumentar muito rapidamente. E de repente a carapaça impede o coração de se estender. Essa curva que vocês estão vendo aqui, ó, não parece uma raiz quadrada? Então chama-se sinal da raiz quadrada. É o que os americanos chamam de square root sign, ou também chamado sinal de Frederic. Então, olha só, o que acontece na pericardite constritiva? O ventrículo está com pouco sangue e a aurícula joga o sangue. A pressão aumenta rapidamente, mas não tem tempo de fazer aquelas fases normalmente, porque existe a carapaça ao redor do coração. Consequentemente, a pressão do ventrículo aumenta rapidamente e dá uma parada. Isso se chama sinal da raiz quadrada ou sinal de Frederic. Acontece no tamponamento cardíaco também isso, mas é mais característico de quê? É mais característico da pericardite constritiva. E esse sangue, como tem a carapaça envolvendo todo o coração, o sangue vai ter dificuldade em passar da veia cava para o coração. Então esse paciente vai ter uma turgência jugular violenta. E uma turgência jugular violenta, quando você respira fundo e prende, quer dizer, faz a manobra de Ribeiro Carvalho, o sangue por causa da carapaça não tem condição de passar da veia cava para a aurícula direita. Então aumenta a turgência jugular. A isso se chama sinal de Kussmaul, que é patognomônico, então, da pericardite constritiva. Vejam bem, na pericardite constritiva, então, eu tenho uma turgência jugular violenta, porque o sangue tem dificuldade de entrar na aurícula direita. E quando eu respiro fundo e prendo, esse sangue tem dificuldade também de entrar na aurícula direita. Então a turgência jugular aumenta. Aí se chama sinal de Kussmaul. Isso é praticamente exclusivo da pericardite constritiva. É a única doença, praticamente, 99% dos casos, que dá sinal de Kussmaul. Olha como é fácil esse diagnóstico. Você tem um doente deitado, urgência jugular. Chega para ele e fala, respira fundo e prende. Não é o normal, diminuir. Tem que desaparecer. Quando diminui e não desaparece, é o quê? Insuficiência cardíaca. E quando aumenta? Sinal de Kussmaul. Diagnóstico: pericardite constritiva. Vou repetir.
Eu tenho um doente deitado, contingência jugular violenta. Quando respirar fundo e prender, sumiu, isso é o normal. Diminuiu, mas não sumiu, insuficiência cardíaca. Aumentou, pericardite constritiva.